Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Hoje estaremos narrando um relato enviado por um de nossos inscritos. Boa noite, Lorde Macabro e inscritos do seu canal. Eu ouço muitos canais por aí, porém eles só falam de lobisomem. Bem, eu não sei se lobisomens existem, Senhor Lorde Macabro. Mas, já que o senhor narra as histórias, eu tenho algumas histórias assustadoras para contar para o senhor. É claro, se o senhor vier a narrar no seu canal as minhas histórias. Eu já mandei para alguns canais e nunca nenhum deles se interessou pelos meus relatos. Não sei se eles acharam que é mentira ou verdade, mas isso eu nunca procurei descobrir. Porque esses canais aí só falam mesmo sobre lobisomens. Eu sou o homem que limpava banheiros. Uma vez eu me deparei no seu canal e comecei a ouvir algumas das histórias que o senhor narra. Confesso que achei muito interessante algumas histórias. Mas elas são verdadeiras? Deixa pra lá. Até porque, até alguns anos atrás, eu não acreditava no sobrenatural, como fantasmas, lobisomens e essas outras histórias de bruxaria que você e muitos outros canais postam. Desculpe-me pela grosseria. Meu nome é Egídio Dantas de Lins. Hoje estou com 64 anos e já não trabalho mais. Os médicos me aposentaram por invalidez. O uso daqueles produtos químicos demasiadamente e sem uma máscara de proteção constante me trouxeram danos irreversíveis durante os meus anos de vida. O que vou contar é verdadeiro. Eu juro. E se o senhor quiser narrar, pode ficar à vontade. Os acontecimentos que me assolaram praticamente eram uma rotina noturna, como se eu tivesse um imã para tais acontecimentos. Principalmente depois que fiquei viúvo, após a morte de minha mulher, que faleceu vítima de um infarto fulminante. Depois que Benedita, minha mulher, morreu, eu tive que me mudar para uma pequena cidade no interior da Bahia. Sim, a cidade se chamava Jequié. Minha situação não estava tão boa financeiramente, principalmente porque Benedita, minha mulher, era quem pagava o aluguel da antiga casa com o seu trabalho. Porém, depois de sua morte, as contas foram se acumulando e aquilo virou uma bola de neve. Sem poder bancar mais os meus compromissos e agora sozinho, então tive que trabalhar mais duro ainda. Sempre fui um ótimo pedreiro, mas assim que cheguei na pequena cidade baiana de Jequié, há alguns anos atrás, não consegui arrumar nada, pois haviam poucos moradores por ali e pouca oferta de trabalho. Uma noite, então, enquanto eu descansava no intenso calor baiano, um homem de nome Severiano bateu em minha porta. Era um senhor de idade.
Então ele me fez uma proposta de trabalho. O salário até que não era ruim, porém eu teria que me mudar dali, já que minha função era limpar banheiros. Sim, banheiros de locais que estavam abandonados há muitos anos, velhos hotéis e chalés antigos, que as construtoras teriam que reformar para em seguida serem usados por outros proprietários. Às vezes eu teria que sair do país, pois a construtora era muito grande e, quando alguns amigos se recusavam a sair do país, eu me oferecia, pois o dinheiro era quase o dobro do oferecido para quem trabalhava aqui no Brasil. Como eu não tinha ninguém nesse mundo, eu acabei aceitando vários convites desse tipo. Hoje, com a minha saúde tão precária, vejo que tanto dinheiro não tenha valido a pena. Então, entre idas e vindas, eu acabei voltando para o Brasil. Segundo os meus superiores, havia um trabalho muito grande para se fazer por aqui. Sim, um velho hotel construído nos anos 50 seria reativado e era muito grande. Haviam mais de 50 banheiros e todos teriam que ser desentupidos e limpos para os novos proprietários. Então fui em São Paulo, pois era lá que esse hotel se encontrava. Isso foi aproximadamente no ano de 1988. Eu estava com uns 34 anos na época. Quando chegou minha primeira noite de faxina no imenso hotel, passei a sentir um mal-estar logo nas primeiras horas. Aquele local era muito sinistro. Havia uma fileira de banheiros sujos e imundos. Naquela noite, eu e meu amigo Gonzales Herédia, o boliviano, tínhamos que começar a limpar os primeiros banheiros. E acreditem, eles estavam bem sujos. Nosso encarregado, então, nos deixaria ali e depois só voltaria na manhã seguinte para nos levar. É claro que vocês devem estar se perguntando por que não limpávamos esses banheiros durante o dia. Como nós usávamos produtos tóxicos, nosso trabalho era obrigatório por lei a ser feito noturnamente. Enquanto isso, de dia, as outras equipes faziam os demais serviços de restauração. Na quinta noite de trabalho, eu e Gonzales estávamos um em cada setor. Enquanto eu estava limpando um banheiro da ala sul, Gonzales estava mais ao norte. Então eu percebi aquele calafrio e o ambiente parece que começou a ficar muito gelado. Aí, aquela voz estranha e sepulcral. Egídio. Como eu estava com uma máscara, eu ignorei, pensando ser meu amigo Gonzales, dizendo ter acabado o seu lado. Porém, aquela voz veio de novo e foi bem perto dos meus ouvidos, pois eu senti uma sensação tão estranha, como se alguém me observasse naquele lugar sinistro. Rapidamente tirei aquela máscara, que às vezes me sufocava muito. Mas era isso ou aqueles gases ácidos queimando em minhas narinas. Quando tirei a máscara, notei que na fileira dos banheiros um estava com a porta fechada. De imediato eu me assustei, pois eu deixava sempre os banheiros abertos de forma ordenada, sempre que eu terminava a limpeza, e aquele banheiro eu já havia limpado. Quando olhei no relógio, percebi que já passavam das 3 da manhã. Foi aí que notei que havia alguém usando aquele banheiro.
Mas como pode? Então eu pensei, seria meu amigo Gonzales? Mas não era. Naquele momento havia uma fresta de uns 10 centímetros e pude ver os pés de alguém. E eram os pés de uma criança, pois notei pelo tamanho deles. Os sapatos também eram bem estranhos e pareciam ser bem antigos. Os pés balançavam para lá e para cá e depois se firmavam no chão novamente. Aquilo me deixou apavorado, estático. Nesse momento, tudo o que me disseram sobre fantasmas vieram em minha mente e meu coração começou a disparar e bater de tanto medo que eu sentia. Aquilo só poderia ser coisa do outro mundo, pois naquele lugar inóspito há anos não havia ninguém, muito menos um menino. Mesmo assustado e ali com aquele cheiro de ácido em meu nariz, eu chamei pelo meu amigo Gonzales. Dei vários gritos, mas ele parece não ter me ouvido. Então eu comecei a ficar apavorado, principalmente porque aquela coisa no banheiro chamou-me pelo meu nome. Eu me lembro perfeitamente, tanto é que ainda ouço aquela voz nos meus ouvidos, dizendo: avisa a minha mãe, eu estou aqui. Diga para ela, vem me buscar. De repente, aquela porta começou a bater e bater com tanta força. E aquilo foi me apavorando mais e mais. E eu comecei a gritar: para com isso. Quem é você? E o que você quer, seu maldito? Tudo o que me lembro depois é de Gonzales me acordando, pois assim que fui abrir os olhos, me deparei com aquela máscara que ele usava, que era igual à minha. Então ele me arrastou para fora para respirarmos um ar mais puro, já que eu estava sem a minha máscara. Disse tudo para ele, mas ele disse que não havia nada e ninguém naqueles banheiros. Ainda me perguntou por que eu havia deixado a minha máscara presa naquele banheiro. Sim, a minha máscara estava no mesmo banheiro em que aquela coisa estava, ou aquele fantasma. Não sei bem o que era. O estranho de tudo é que Gonzales teve que arrombar a porta. E mesmo assim, a única coisa que estava lá era a minha máscara, em cima do velho assento do vaso sanitário. Essa é uma de minhas histórias, Sr. Lorde Macabro. Estranhamente, depois desses fatos assustadores, outros aconteceram. Mas isso eu conto depois. Boa noite.